Depois desse período, começaram as conversões. Pessoas começaram a entregar a sua vida a Cristo, da comunidade. Outras começaram a chegar, a se aproximar. Eu lembro, acho que foi o primeiro membro da igreja em Jardim América foi o irmão João Batista, com as suas filhas, com a sua esposa. Em seguida teve a irmã Margarete, que trouxe Silvio Júnior e Jéssica, ainda bem garotos ainda, acho que criança, quase entrando já na fase de adolescência. E aquilo começou a alegrar o nosso coração. O Jacques foi uma peça também muito fundamental na construção da igreja. E eu quero dizer, diante de Deus, que ele sempre foi um servo obediente. Então a irmã Tila tem uma visão muito grande e nesse período de 2 anos eu adquiri muita experiência com ela, pela experiência que ela tem de plantação de igreja. Então eu olhava para os olhos dela como é que ela via a comunidade, a estratégia que ela tinha. E uma delas sempre foi oração. Oração, ela orava bastante, orava bastante. Oração, jejum, evangelização, estudo bíblico e fé. A fé para que pessoas viessem a se converter. Ela mostrava para a gente que ela não tinha nenhuma dúvida de que a igreja seria organizada. Trabalhamos juntos, sem nenhum arranhão, porque eu entendo de Deus que um líder, ele tem que ter amor pelo seu liderado. Eu vinha para cá e começou a obra, nós víamos para cá, passávamos o dia carregando pedra, fazendo massa, ajudando o Zé Carlos, que trabalhava na parte de pedreiro, para construir o templo. E à tardezinha, umas 3 horas, a gente voltava para casa para tomar banho e retornar para cá, já cansado, para evangelizar e à noite ter o culto e a grande celebração. Isso tudo a gente fazia isso num sábado e também no domingo. Quando eu cheguei aqui, a irmã Socorro me fez um convite. Se eu não queria participar, trabalhar novamente com o casal. Nós fizemos seminários juntas, quer dizer, ela 1 ano na minha frente, o pastor Claro bem na frente da gente. E aí eu conversei com meu esposo e no domingo seguinte, meu marido estava trabalhando e eu falei para as crianças, hoje nós vamos ali, nós vamos para a escola dominical ali. E meus filhos não entendiam, mas eu senti no coração que eu deveria para o começo. Eu gosto de começo de igrejas. A igreja estava mais ou menos com uns 3 anos de existência, né? Vim aí, meus meninos eram adolescentes ainda. E logo, não demorou muito, eu comecei a fazer parte do Ministério Infantil, né? Assumi a parte do Ministério Infantil. Então, muitas crianças que hoje são adolescentes, que hoje são jovens, foram meus alunos. Inclusive, alguns deles hoje estão no Ministério Infantil como professores. Nós passamos muitas dificuldades, tivemos muitos desafios. Todos eles nós superamos na ajuda de Deus o tempo todo. E a igreja unida nesse propósito de estar crescendo. Também aqueles que foram sendo aprovados no vestibular. Motivo assim de gratidão no meu coração. Porque as pessoas falavam para mim que na área nobre isso era normal, as pessoas passar em vestibular. Mas aqui era uma raridade, então era uma festa mesmo. E eu continuo meu coração festejando. Apesar de que hoje as oportunidades são bem maiores, mas há 20 anos atrás era bem difícil. Dentro do momento que a gente estava passando da adolescência para a juventude, a questão dos estudos, né? Porque todos nós passamos pelo momento que teve que passar pelo vestibular, estudar, passar pelo vestibular. Então toda essa história, desde da adolescência, juventude e agora a vida adulta com uma família já, né? Eu gosto de viver novos momentos e a igreja também vai comigo, graças a Deus por isso. É uma inspiração de Deus mesmo e também é uma igreja motivada à novidade, isso é muito bom. Retiro para mim, eu sempre dizia, retiro para mim é como se fosse um xarope rejuvenescedor. Parece assim que eu ficava mais nova, sempre eu sentia a minha mente, uma mente assim de uma jovenzinha. Período de convivência. O primeiro foi um desafio, eu falei, gente, se não der certo, vocês podem me bater no final. Quando terminou o primeiro, todo mundo aplaudiu e aí foi uma sequência.
Nós inovamos o jornalzinho. Aquelas crianças, adolescentes, jovens, as cozinheiras irmãs. Quando chegava o dia do jornalzinho, todo mundo queria ouvir o jornalzinho. A gente fez os 15 anos da Thaís, né, aqui na igreja, com toda a igreja, foi uma bênção. E depois casamos 2 filhos, né? Casamos a Thaís e o Taz aqui na igreja, no campo da igreja. Então, são muitas alegrias aqui. Foi lindo. Foi um momento assim muito marcante na minha vida, o casamento aqui. Foi mais do que eu imaginava, né? Foi a coisa mais assim, o momento mais marcante da minha vida foi meu casamento aqui. Primeiro Réveillon aqui na igreja, o dia 31, nós ganhamos um carneiro. Não sei quem foi que deu esse carneiro para a igreja. E nós fomos programar um jantar, uma ceia naquele dia. E quando foram assar esse carneiro, caiu uma chuva e apagou o fogo. E aí não foi o suficiente o tempo para assar o carneiro. Aí nós só comemos pouca coisa. E no dia 1º nós fomos lá para a nossa casa. E lá nós levamos a igreja todinha foi para a nossa casa. E nós fomos comer o resto do carneiro da noite do dia 31. Muita gente, eu nunca tinha visto um casamento com tanta gente. A gente convidou 500 pessoas, mas sempre as pessoas iam perguntar, eu posso levar não sei quem, não sei quem. A gente nunca não deixava de agregar mais pessoas, né? Então a gente acha que naquele dia tinha por volta de 600 pessoas aqui na igreja. São vários, tem muitos momentos marcantes aqui na nossa história. Nós participamos de bastante viagens missionárias, né, que marcaram assim, a nossa vida. Momentos aqui de retiros, né, muito bom também, de muita alegria. E assim, a gente se sente muito bem aqui na nossa igreja, uma comunhão muito boa. A igreja tem esse papel importante, né, na nossa vida, de fazer a gente se sentir acolhido, e eu sinto isso muito também no meu pequeno grupo. Aqui na igreja a gente é da visão da igreja multiplicadora. Então, para mim, a visão que a igreja tem hoje com o discipulado, com a igreja multiplicadora, é muito importante. A gente se sente muito integrado e a gente se sente parte daquilo, né? Participante. É como se a gente fosse um tijolinho ali numa grande construção.